Mais um Cast Doctor para você. Vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre mulher e vamos falar sobre exercício. Ele é educador físico, mas tem a formação, mas depois ele vai pegar e vai falar muito mais além dessa formação e que essa formação ajudou muito ele. Ela é médica, ela já esteve aqui, já é de casa, minha amiga há muito tempo, ginecologista, a doutora Ana Paula Rezende e o Samir Goulart. Estão comigo aqui para falar sobre isso e muito mais no Cast Doctor. Ana, muito obrigado por ter vindo. Samir, muito obrigado por ter vindo e compartilhar esse momento que é nosso. E olha, não vai faltar, né? Não vai faltar informações, porque a prévia falou demais, né? Eu digo, será que ele vai lembrar tudo para falar agora? Seja bem-vindo. Obrigado, Douglas. Obrigado também pela presença da doutora Ana. Eu me sinto honrado, né, da gente poder levar informação de uma forma enérgica e positiva para as pessoas sobre saúde, sobre estilo de vida, sobre mentalidade de alta performance. E mentalidade de alta performance não quer dizer que você precisa ser um atleta, você precisa ser um esportista. Mas você pode ter um estilo de vida na mais alta energia, como eu compartilho com milhares de pessoas nas redes sociais. Obrigado por estar aqui. Merece. Ana, essa ideia foi fantástica, né? Quando o Samir veio para Santa Maria, disse assim, vamos fazer esse podcast? Vamos. Porque o que nos falta às vezes, né? Um motivador na parte de exercício. E a mulher, como tu bem conhece, ela tem esse lado que precisa de uma motivação, né? Exatamente. Obrigada, Douglas, pelo convite, por estar aqui mais uma vez. E isso eu sempre, como já conversei contigo outras vezes, inclusive em programas, é a parte, às vezes, que falta para as pacientes, né? Uma motivação, um jeito de fazer o exercício, uma forma que ela consiga, que ela goste, né? Sendo do exercício que ela puder fazer, mas fazer de alguma forma e ter alguém que incentive mentalmente ela, porque às vezes a mulher, ela não é... diferente um pouquinho do homem, né? Sim. A mulher, ela não é tão fácil de motivar. Ela precisa sentir o resultado, ela precisa querer, ela não vai fazer uma coisa por fazer. Então, exatamente. Ela tem que começar devagar. Eu sempre digo, começa do jeito que puder, não espera ter o dia perfeito, a roupa perfeita. Às vezes está num dia que acha que um treino vai ser maravilhoso e não é. Às vezes está num dia normal, um dia que está cansado e vai para a academia e o treino é ótimo. E o que tem que fazer é se mexer. Sim, com certeza. Se mexer, começar, porque isso vai ajudar em qualquer tratamento que seja feito. E na vida, a gente não tem como manter a saúde sem ter o exercício físico associado, claro. Sem ter uma alimentação adequada. E a paciente, eu acho que com o tempo ela vai entendendo isso. Exatamente. Que ela não vai conseguir ter a saúde perfeita como ela gostaria, ser do jeito que ela gostaria, se ela não fizer muita coisa também. Sem dúvida. Só que ela pode fazer isso de uma maneira tranquila, de uma maneira divertida, de uma maneira que ela aproveite esse processo, porque esse processo não precisa ser uma coisa sofrida, difícil. Então, quando estiver com os profissionais certos, ela vai conseguir fazer isso. Que é isso que a gente quer, atender o geral, né? Eu não quero deixar a minha paciente como se eu deixasse ela desamparada em algum momento dela. Claro. Em alguma coisa que eu não consigo ajudar, sim. Não consigo estar presente, mas eu quero que ela tenha essa ajuda. Claro. E uma ajuda que vai ter um resultado. Exatamente. E Samir, dentro da tua vocação e teu propósito, que isso foi um chamado para ti, um momento assim, ó, eu vou começar a ajudar dessa forma. Como que foi isso? Que tu, dali a pouquinho, tu é o educador físico e eu vou trazer uma outra situação de coaching, né, para ajudar principalmente o lado feminino, né? Pegando muito a fala da doutora Ana, eu sempre procurei comigo viver uma experiência com o meu corpo. Existe uma diferença enorme de você treinar por treinar. Eu estou indo para uma academia, eu estou indo para um esporte que eu gosto, por fazer. Por achar que o meu médico diz que eu preciso fazer, por achar que eu tenho que agradar alguma pessoa que eu estou, seja cônjuge, marido, esposa, ou simplesmente porque alguém me convidou para ir em tal lugar. Né? Eu comecei a viver a experiência através daquilo que eu estava fazendo, que é a minha musculação. E quando veio a pandemia, eu lancei o HIIT na mais alta energia, exatamente para poder levar para as pessoas, entregar uma experiência que elas pudessem viver com o corpo delas. Entendendo primeiramente que o nosso corpo é a nossa maior riqueza. E aí eu deixo uma pergunta, o que você tem feito com o seu corpo todos os dias?
Será que você tem cuidado mais dele? Será que você tem praticado algo que você gosta? Será que você tem se alimentado bem? Será que você tem dado oportunidade para você se tornar uma pessoa melhor, tendo uma saúde melhor? E eu acredito muito nesse processo mental, porque essa é a transformação que vem de dentro para fora. Se eu gero essa consciência de que eu não estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer, dificilmente eu vou ter um resultado diferente daquilo que eu estou tendo. Então, exatamente foi que na pandemia, milhares de pessoas, foram mais de 3 milhões de pessoas, se conectaram comigo durante as minhas lives, toda segunda-feira, e eu sempre entreguei uma experiência para elas. Uma experiência com o corpo, uma experiência com a alma delas, uma experiência com as emoções, porque muitas vezes a gente não consegue lidar com as emoções, e principalmente naquele momento difícil que todos nós passamos. Mas quando você começa a gerenciar um pouquinho as suas emoções, você começa a se encontrar mais. E aí o exercício ele entra de uma forma muito saudável na sua vida, de uma forma muito prazerosa. E exatamente o que eu venho compartilhando, que eu venho mentorando pessoas, porque eu recebo muita gente, não gosto de exercício, exercício me causa dor, eu tive muitas experiências negativas, e pela nossa transformação interior, por uma nova programação, a gente consegue levar mecanismos, ferramentas que eu trabalho com as pessoas para que o exercício gere motivação, o exercício gere vontade de viver, ânimo de vida, para que elas continuem um processo que não deve ser apenas por um período, mas que deve ser eterno, para o resto da vida. Né? E Ana, agora falando a respeito do corpo e mente e a motivação, né? Aproveitando o que o Samir falou, e nesse entusiasmo tão grande que ele fala, buscando agora a tua parte, né, dentro da medicina e dentro da gineco, a transformação dentro dessa mulher, o que acontece? Hormônios, principalmente. Bom, a mulher, muitas vezes as pacientes que eu recebo são pacientes que estão fragilizadas em todos os aspectos, né? Tanto aspecto emocional, quanto de relacionamento, quanto aspecto físico. E a gente vai, aos poucos, tentando resolver as coisas naquela paciente que está disposta a resolver tudo isso, né? Então, vai melhorando a autoestima, vai melhorando a libido, melhorando o relacionamento. E aí a paciente começa a ver o quê? Que muitas vezes todos os problemas e todas as questões que ela acreditava que tinha, não são questões que ela tem com as outras pessoas, porque ela chega, né, com problemas com todo mundo. Problema com o marido, problema com o filho, problema com a empregada, problema com a academia, problema com tudo. O trabalho e tudo. Só que ela vai vendo o quê? Que aqueles problemas, na verdade, são o reflexo dela, que ela não está bem. E ela começa a se tratar, então o marido começa a ficar melhor, o relacionamento fica mais tranquilo, ela tem mais satisfação, né? Lembrando que a satisfação da mulher está muito vinculada à questão da vida sexual da mulher. Então, uma mulher que não tem uma vida sexual que satisfaça ela não vai ter isso em outra parte. E às vezes eu vejo que fica muito ligado com as nossas experiências, que é essa questão que eu estava falando. Que a gente fixa algumas coisas. Tem pessoas que fixam coisas boas e pessoas que fixam coisas que não são tão boas, né? Então, por mais que esteja funcionando e esteja indo de um jeito, a pessoa tem aquela ideia de que não era assim, né? Eu sempre digo para os pacientes, hoje, por exemplo, que eu atendi pacientes de retorno, 70 dias depois que fez o primeiro implante, eu digo, ó, esta aqui é tu, né? Aquela que eu atendi 70 dias atrás não era tu. Aquela era tu com todas as questões da tua idade, do climatério, de uma menopausa, né? Então, agora que tu tem a tua base hormonal, a base fisiológica, o teu corpo tá bem, agora é tu de novo. E agora a gente pode melhorar isso. E aí, como que a gente vai melhorar? Com a questão física, com a questão da alimentação, né? E aí a gente tem que, bem como o Samir tá falando, a gente tem que ter experiências, né? Que a gente veja que a gente consegue. Porque a gente tem, às vezes, a ideia de que não consegue. E aí, se tu lembrar, Douglas, tu lembra do nosso treinamento, né? Sim, militar, claro. Lembra? Sim. Então, eu me lembro, assim, pra mim foi incrível. Tu lembra as situações que eles fizeram na parte de corrida? Onde, no final, praticamente todo o grupo estava seguindo no mesmo, na mesma passada. Não, e eu lembro do treinamento que eu tive em Canoas, naquela época. Sim, exato. Né? E que todo aquele tempo de treinamento e tal. E aí, quando tu faz todo o treinamento, tu vai pro campo. E a motivação, né? Tu volta, tu passa por tudo aquilo. Aí, o que tu pensa quando tu volta? Aí tu teve uma experiência. E tu pensa assim, ó, o meu corpo consegue. Claro. Consegue coisas que eu jamais imaginei que ele podia conseguir. E isso eu nunca esqueço. Então, se eu conseguir aquilo, ó, imagina que eu não vou conseguir treinar, não vou conseguir fazer alguma coisa. Com certeza. E isso é em todos os aspectos da vida. Então, o exercício é sempre o que eu digo. Faça de qualquer maneira. Sim. É possível que tu faça, que tu consiga, que tu tenha bons resultados. Mas que aí a gente tem que ter essas boas experiências e fixar essas coisas.
Porque a gente tem, às vezes, uma mania de fixar coisas ruins. Exato. Né? Sim. E a gente vai precisar do corpo. Vai precisar do sempre. corpo, a gente não vai poder Exato. trocar nada que tem no nosso corpo. Se precisar trocar alguma coisa, vai dar muito trabalho. Com certeza. Então é melhor que a gente cuide, que a gente faça o que precisa. E para cuidar tem que ter tudo isso. Com Principalmente certeza. na mulher. Exatamente. Porque a mulher, quando não tem uma parte bem cuidada, vai aparecer em outro lugar. E às vezes não é bem ali onde ela está imaginando. Ela deixou de fazer exercício, ela começa a ter de novo um sangramento que ela já tinha controlado. Né? E são coisas que a gente vê muito. A gente vê em períodos de férias, né? Que as pacientes vão para a praia. Que é mais para relaxar. E aí elas vão para a praia, o que elas fazem? Elas fazem menos exercício, elas começam a beber. E aí começa a ter sangramento. Exatamente. A paciente que estava controlada, que estava tudo bem. E a gente não vai tratar isso. Porque aí a gente não está cuidando da saúde dela. Exato. Né? A gente está cuidando da saúde. Cuidando da saúde é o quê? Eu não vou tratar demais para mim não ter alguns percalços, entende? Eu posso controlar esses percalços de outra forma. E essa outra forma é o que vai trazer saúde, porque a saúde a gente vai ter que ter sempre. E as minhas pacientes, elas sabem, elas estão aqui comigo, elas sabem exatamente o que elas têm, o que elas estão fazendo, por que está acontecendo isso ou aquilo, porque se um dia eu não estiver aqui, ou ela estiver em algum outro lugar, tiver que se tratar com outra pessoa, ela vai saber o que acontece com ela, como o corpo dela funciona, porque a gente faz esse mapa, né, e faz um mapa bioquímico de como que está funcionando, como é que ela está acumulando gordura, né, e tu pensa, a gordura, por exemplo, ela faz um hormônio se transformar no outro. Então, eu não posso ter muita gordura no meu corpo. Eu tenho que ter músculo, principalmente na mulher, porque a mulher tem que ter osso. Sim. E eu vou precisar desse osso quando? Com 80 anos? Com Sim. 70? Só que eu não vou construir esse músculo e esse osso com 70. Sim. Eu preciso construir o quanto antes. Sim. E manter ele, porque eu vou precisar usar ele. Então, isso tudo são coisas que a gente fala, às vezes, com 30, 35, Sim. com 40. Exato. A gente já tem que ter tudo isso em mente, tem que ir preparando isso, porque não é uma coisa que, às vezes, espontaneamente vai acontecer. Às vezes a gente vai ter que buscar, a gente vai ter que pensar sobre isso, a gente vai ter que se planejar. Exato. Só que a gente vai viver e o tempo vai passar, de qualquer maneira, a gente se certeza. cuidando ou não. Sim. Então é melhor que a gente se cuide, que a gente tente ter tudo isso e aí vai ter que ter o exercício junto. É impossível. Não tem como. Não tem como. Exato. Né? E a gente pensa assim, né, que como as nossas escolhas, elas determinam como nós vamos ficar daqui para frente, né? Como será o nosso corpo, a nossa saúde. Hoje eu coloquei um post sobre escolhas, né? As pessoas desejam um corpo melhor. Dificilmente a gente não quer ter um corpo bonito. Quem realmente não quer ter um corpo bonito e esbelto? Né? Seja o bonito para você, não é para mim. Né? Na minha visão, o corpo da Ana é bonito para ela e está tudo certo, porque é uma autoaceitação do corpo dela. Né? Quem não deseja ter uma saúde melhor, uma saúde plena, que você possa ter um vigor físico, vitalidade, que você possa sentir sua energia, você elevar sua vibração, onde você se conecta com as pessoas de uma forma muito mais positiva, muito mais atraente, né? E uma mentalidade que você possa discutir sobre informações, sobre novas perspectivas, sobre o seu eu antigo e o seu novo eu que você está construindo. Né? Então, quando eu comecei a entender que isso faz parte da saúde, do estilo de vida da mulher, do homem, do ser humano, a gente é capaz de fazer. Depende muito daquilo que nós escolhemos todos os dias. Porque a pergunta é sempre assim, Samir, como você chegou até onde você chegou? Pelas escolhas que eu fiz lá atrás, como você, como a Ana. A gente precisa decidir todos os dias o que é melhor para nós. Será que é esse alimento ou esse? Será que é esse esporte ou esse? Quando você decide, quando você tem uma certeza, você começa a movimentar o universo a seu favor. Fato. Você começa a gerar muito mais a positividade em você, de confiança. Porque o que falta muito para a gente hoje em dia é acreditar em nós mesmos. Eu quero fazer algo, mas eu dependo do Douglas, da Ana, se eles vão acreditar nisso, eles vão ter uma aceitação, mas não é sobre os outros, é exatamente sobre você. Então, toda a transformação que a gente começa em nós, a gente quer compartilhar com o outro e dizer, se para mim foi possível, é possível para você. Comece, faça um pouquinho, o mínimo que você faz é o muito que vai fazer a diferença no seu dia. Né? Seja no seu sono, seja na sua qualidade de vida, nos relacionamentos. Né? E eu penso de uma maneira geral quando eu lido com pessoas, seres humanos.
aquilo que eu gostaria de me tornar e ser, eu gostaria de transbordar para que você seja da mesma maneira. Fato. Então a saúde que é para mim, na mais alta energia, eu desejo para o Douglas, eu desejo para a Ana, eu desejo para você, porque você merece essa saúde na mais alta energia. Você merece essa mentalidade muito mais próspera, abundante, e eu tenho certeza que vai valer a pena. Com certeza. Pagar o preço e acreditar em você, que você é capaz de chegar onde você quer chegar. E isso indiferente de idade e no estágio que está, porque Exatamente. Pode começar hoje, se tem 70 pode começar hoje, se tem 50 pode começar hoje. Quanto mais cedo começar, melhor, porque o que vale é a longevidade. E a longevidade, onde chegar lá na terceira idade, aonde não deixou de fazer exercício físico, a sua qualidade de vida vai ser melhor. Sem dúvida que vai. Até mesmo porque essa que está lá na frente vai começar também a ser exemplo dos que estão atrás. Mas tem que ter motivadores, como você, como outros que estão por aí, fazendo o quê? Fazendo a mentalização de todos nós, que nós também nos incluímos, né? De que aconteça uma constância. E nessa constância, é uma constância de quê? De salvar uma vida. No sentido de qualidade, bem-estar. Essa pessoa ela vai estar se sentindo bem, a autoestima lá em cima, ela vai estar também motivando as demais, e isso vai criando um grupo grande, né? Que é o que a gente imagina que a gente Exatamente. quer. E a pessoa que gasta seu tempo fazendo exercício e pensando na sua alimentação, porque a gente vai gastar o tempo de alguma forma. Exato. Vai gastar menos tempo indo em médico e comprando remédio. Exatamente. Então a gente tem que escolher. Em algum momento, eu tenho vários pacientes que eu faço os exames e eu digo, ó, tu tá aqui nesse meio do caminho. Agora tu pode continuar nesse caminho que tu tá, que não tá tão bom, e tu pode ir para esse outro caminho, né? Eu vou estar contigo aonde tu quiser. E veja né? bem que tu falaste, né? Se tu quiser ir rápido, se tu quiser ir devagar, também não tem problema. Exato. Só que tu tem que escolher um caminho melhor, porque o teu resultado desse caminho que tu tá é esse, que não é o que tu quer. Exato. Esse outro caminho pode te dar outro resultado. Exato. E aí a gente vai devagar, como tu quiser, como der para ir. Se cansar, a gente para e descansa. A gente não vai voltar para o caminho anterior, porque esse não tinha o resultado. Esse não estava te deixando feliz, não estava te deixando bem. Por que tu vai querer continuar nisso? Claro. E como tu falaste, né? Médico e remédio. O médico não quer que siga eternamente tomando remédio. Até mesmo porque eles têm reações adversas, vai acontecer mais doenças no futuro, mas o importante, né, ótimo que tu colocaste isso, Ana, na situação de tu querer o bem dessa paciente, de fazer com que ela se sinta mais natural, que ela se sinta ela, né, aquele ser humano onde veio para ser perfeita. Dentro do que ela gosta, como tu falaste. Não, e ela entra no amor próprio dela. Amor próprio. O autocuidado. O autocuidado. Muito a saúde da mulher com isso autocuidado. Mesmo. Né? Quantas mulheres estão, às vezes, numa depressão, estão com baixa autoestima porque elas deixaram, né, devido aos problemas do dia a dia, de família, de empresa, de trabalho, deixaram de se cuidar. E aí falaste, né, na situação de depressão, depressão cada vez está aumentando mais. Exatamente. No mundo todo está se tornando, né, uma doença que está incorporando em todos os países. E que se fizer o exercício, o quanto diminui. Absurdamente. Né, pela situação dos próprios hormônios e neurotransmissores que vão acarretar dentro do organismo dessa pessoa, vai diminuir muito. Bem maior. E as mulheres sempre têm a questão de cuidar dos outros. Os pacientes sempre, porque eu não consegui vir, eu não fiz a reposição, porque o meu marido estava doente, eu levei no médico, meu filho. Só que isso, se a gente quer cuidar dos outros, a gente tem que cuidar da gente. Se a gente não está bem, como que a gente vai cuidar dos outros? Não tem condições. Não tem. Se tu estiver morta, porque às vezes a coisa está tão crítica que a gente tem que dar uma pelada em algumas coisas, né? Então, quando tu estiver doente, não estiver bem, que condição tu vai ter de cuidar do marido e cuidar do filho? Não tem como. Então, tem que te manter com saúde para poder cuidar de ti primeiro e depois continuar cuidando dos outros. É isso aí. Perfeito. Tem aquele detalhe até do avião, né? Se o avião está sim, da aeromoça. A máscara. Você vai querer salvar os outros, não tem como. Salva-se primeiro, para você poder ter condições de olhar para o outro com a vontade que você quer de se salvar, de salvar o outro também. Exatamente. Mas assim, eu tenho um depoimento de uma... Eu tenho tantos depoimentos, tá, Douglas, assim, né? É tão bom a gente compartilhar. Mas é bom compartilhar. Eu digo até falei para a doutora Ana, disse assim, quantas vidas ela teve a oportunidade de ser um instrumento positivo na saúde da mulher, né? Que ela pode compartilhar. A gente tem que aproveitar as redes sociais para potencializar a nossa missão.
Eu sempre procuro usar as redes sociais, hoje eu estou com quase 400 mil seguidores, exatamente pelo fato de poder alcançar mais pessoas, a mensagem na Mais Alta Energia, a minha missão, chegar em mais pessoas que muitas vezes a gente não conseguiria no boca a boca, né? Não. Um podcast a gente consegue chegar, a televisão, as redes sociais. E durante a pandemia eu recebi muitos depoimentos de mulheres de todos os lugares do Brasil e do mundo, né? E teve um depoimento que me marcou muito, que a Tânia, ela é do Rio de Janeiro, que ela não gostava de praticar atividade física, ela não tinha o hábito assim de fazer, e quando falava era um hábito de tipo assim, vou fazer o exercício e isso vai me gerar dor, né? E aí ela disse assim num depoimento para mim após uma das minhas lives: Samir, quero te agradecer por essa atmosférica mágica de hoje. Você está transformando o mundo em viciados, né? Hoje nós falamos da palavra do vício, né? Viciados em saúde, em bem-estar, em ser feliz, em se amar. Até mais próxima de Deus eu estou graças a você. Exercício sempre foi muito chato e dolorido. Ela especificou bem aqui, porque eu entendo muito, às vezes, que as pessoas, né, que você sente essa dor, que você sente um desconforto, mas faz parte do processo quando você muda essa programação por uma satisfação. E aí ela disse assim: agora fazemos por prazer. Contamos cada minuto aguardando a segunda-feira, que era minhas lives, às 19 horas. Hoje você nos encheu de emoção, aliás, como sempre, mas hoje minhas lágrimas insistiram em descer quando viram as suas. Obrigada por existir, você está nos dando vontade e motivos para viver. Então são depoimentos como esse que fazem o nosso propósito, a nossa missão de vida. O que tu sente quando tu lê algo assim? A emoção de você ver que as lágrimas, a minha mãe dizia assim, que muitas vezes a gente chorava, a gente quando era menor, via os pais chorando, a gente achava que eram lágrimas de tristeza, né? Ou algo que aconteceu. Sim. Mas muitas experiências que eu vivia nas minhas lives, eu chorei de alegria, eu chorei de emoção, e as pessoas conectaram com essa emoção que eu vivi, porque exatamente foi a experiência que eu vivi com o meu corpo. E essa experiência me gerou prazer, essa experiência me gerou entusiasmo, essa experiência me gerou uma expectativa nova de vida, essa experiência me gerou um ânimo que talvez eu estava desconectada de mim mesma. Então eu sempre parto de que quando você cuida do seu corpo, é o momento que você começa a se conhecer mais. E o autoconhecimento ele faz parte do processo de transformação. Com certeza, sim. Uhum. Então... E a gente como médico, né? Eu como médico, como ginecologista, como que eu vou esquecer essa parte? Sabe? Que eu sempre penso assim, como é que eu posso ser útil? Tanto que eu já fiz outras coisas e fui mudando a minha especialidade, as coisas que eu fazia. Por quê? Porque eu já tenho muita gente que faz muito bem tudo aquilo. Claro. Então eu não sou tão útil ali como eu já fui em algum momento. Uhum. Então agora tem uma área, agora não tão agora, né? Tem quantas situações novas, né, que tá vindo aí, que tem que ter realmente profissionais para entrar nessa nova área que tá, nessa nova doença, ou novos acontecimentos. A reposição hormonal é uma coisa muito importante, porque a gente vai viver mais, só que eu não posso só fazer isso. Sim. Porque isso é a base, mas ela precisa do resto. Do complemento. Entende? Eu não me sinto bem de eu ser uma médica que fez o tratamento e acabou ali. E se ela não conseguiu fazer exercício, se ela não conseguiu, se ela voltou e ela tá super bem, mas o peso dela tá ruim e ela não gosta daquilo, que mulher não vai gostar, eu não posso dizer, é assim mesmo, vai em algum outro lugar. Não, eu tenho que estar com ela nesse processo, entendeu? Independente se ela vai fazer esse processo rápido ou devagar, né? Do jeito que ela quiser fazer, que ela conseguir fazer. Sim. Mas eu preciso disso também, porque isso é a saúde. A saúde é o bem-estar físico, social, né? É um bem-estar completo, não é só ausência de doença. E como sendo bem-estar, existe emoção. E essa emoção, por exemplo, no exercício físico, pode ser muito bom. Né? Porque é um momento que tu está contigo ali, está contigo teu corpo e tua mente. E não vamos esquecer do espírito, que é muito importante também. Né? A parte espiritual ela é fundamental. E quando está correndo, por exemplo, no meio de um mato que tem uma pista de corrida ou alguma coisa assim, melhor ainda, mais energia. Né? Eu trabalho muito essa parte das minhas lives, que existe um alto impacto emocional. Né? A transformação, muitas vezes, a gente tem dois caminhos. Ou vem pelo amor ou pela dor. Normalmente o ser humano é pela dor, a transformação. E durante as minhas lives, eu compartilhei até no nosso preview aqui, sobre um exercício que eu comecei a fazer alguns anos atrás, uns 7 anos atrás, que eu
que eu dei o nome de boot. Boot é uma gíria americana, em inglês, que você dá o start, você começa algo, né? É como se você estivesse se preparando para algo que está por vir. E eu comecei a fazer isso nas minhas lives. Então eu idealizei 3 exercícios que eu comecei a fazer. E o primeiro exercício, antes do exercício físico, é o exercício da gratidão. Quantas vezes nós levantamos pela manhã e nós deixamos de elevar a nossa vibração, elevar a nossa frequência energética e espiritual, né? Claro. E nos mantemos na reclamação. Mantemos a nossa mente, o nosso espírito numa decadência energética e nós não conseguimos nos elevar espiritualmente devido a isso. Então, quando você vive essa experiência com a gratidão, você entende que existe uma energia poderosa nisso, em agradecer pelo seu corpo. Então, se você que está nos escutando, né, se você passa por muitos momentos que você reclama pelo seu corpo, pela fase que você está passando, pela saúde que talvez você não esteja, comece a agradecer. Faça esse exercício pelos próximos 33 dias que você vai começar a sentir uma energia diferente dentro de você. Você vai começar a sentir uma atmosfera diferente no seu dia. E uma das coisas principais que acontece na nossa programação, daquilo que muitas vezes nós não nos vemos que somos. Eu crio uma imagem do que eu sou, mas eu não sou essa imagem. Porque é uma ideia que alguém falou, ou experiências que eu vivi, quando você faz as afirmações. O poder das afirmações foi algo que transformou minha vida. Eu me coloquei falando todo dia, eu sou saudável, eu sou próspero, eu sou um ser espiritual, eu tenho a centelha divina dentro de mim, eu sou amado, eu sou querido, eu sou feliz. Então, tudo que é positivo, você gera uma expectativa positiva, com uma atitude mental positiva, você muda a sua frequência. Exato. Você muda o seu estado fisiológico quando você começa a falar algo positivo sobre você. Então, a gente pode perceber, né, Douglas? Assim, coração agradece. Por que está tendo tanta doença? Por que você está sempre nessa fase ou nesse momento de tô doente agora, dor de cabeça aqui, dor? Porque é exatamente o que você vem alimentando seus pensamentos. Não sou, não consigo, não sou essa pessoa, exatamente. Não vou fazer, não quero. E aí o poder das afirmações te leva para você viver numa forma mais positiva e longe de doenças, que é o que todo mundo quer, né? Principalmente na saúde da mulher. Exatamente. Não, e a gente tem doenças crônicas da mulher que a gente precisa tratar, e que o exercício, que é outros podcasts que tu já fez, né? Falando da endometriose, dos miomas, né? Em doenças femininas, a gente tem toda a questão... Fibromialgia, que são doenças exclusivamente femininas, né? Então, a gente precisa muito do exercício para tratar tudo isso também, né? Precisa de dieta, precisa de exercício. Então, são coisas que a gente precisaria de uma equipe grande para poder tratar. E se tem, né? Se tem. Ainda bem que a gente tem. Sim. E a gente tem aqui em Santa Maria, a gente tem... E até falando nisso, né, as outras áreas também, elas estão muito imbuídas nessa situação dessas doenças que não faz muito tempo que começaram a se diagnosticar, a endometriose mesmo, para um diagnóstico de cada 10, né, a cada uma, de 10 tem uma, né? Pelo menos. De cada 10 mulheres, uma tem endometriose. E uma situação triste também é que a endometriose, ela tem também 50% da mulher não ganhar bebê. Né? Ela pode levar a esterilidade, né? Que leva a tua área, a infertilidade, a então a gente tem que tratar. Mas a gente tem, em Santa Maria, a gente tem cirurgião habilitado para fazer isso, cirurgião oncológico, inclusive. A gente tem fisioterapeuta, a gente tem nutricionista. Né? A gente tem equipe para fazer isso. Com certeza. E são essas coisas, né, Douglas, que a gente não pode, tem muita coisa que a gente não pode querer tratar sozinho, a gente não precisaria tratar sozinho nada. Então a gente precisa de outros profissionais, só que a gente como médico, às vezes a gente é como se fosse o chefe daquela equipe. Então, tu tem que explicar isso para a paciente, né? Tu tem que dar essas possibilidades para ela, porque não é que ela não vai querer fazer, ela vai querer fazer. Claro, e ela pode fazer, ela tem condições, ela tem conhecimento para isso, e ela tem os profissionais. Sim, com então, certeza. Como que a gente não vai fazer isso, tudo isso que existe, que pode ser feito? Hoje de forma democrática, né, tem a saúde, né, relacionada aos profissionais da saúde, e também a complementar holística, que tudo ajuda. Que vem o lado espiritual. A gente não pode esquecer também desse lado, que é muito importante. É fantástico. É fantástico, exatamente. Então, assim, a gente vai
conquistando. E com gente motivadora, Sim. né? Com gente motivadora, fazendo com que isso se encaixe, né? Se encaixe no nosso desejo, né? Nosso desejo, né? Nós três aqui, nosso desejo e de todo mundo. Porque nós queremos pessoas felizes. Exatamente. Quem é que quer uma pessoa? O objetivo final, né, Douglas? O objetivo final é o que? É a felicidade plena da pessoa. Exatamente. Né? Exato. Com a nutrição, com a medicina avançada, com o exercício físico. Se você pensar esse tripé, né? É como se fosse Pai, Filho e Espírito Santo. Só existe dessa maneira. O que tem a falar do sono? Vamos colocar ele falar do sono? Do sono? É. Bom, eu assim, referente ao sono, como eu antigamente não dormia, né? Muito assim, 8 horas, que a gente vê que hoje em dia é o mínimo que você, para você ter uma energia revigorada, um dia maravilhoso, 8 horas. Eu tive alguns momentos da minha vida que eu dormia 4 a 5 horas. Foi quando eu fiz jejum intermitente. Tá. Fiquei, realmente, assim, foi uma experiência maravilhosa, talvez até uma experiência transcendental, espiritual, muito mais elevada do que o físico, o estético, né? Que primeiramente eu comecei assim. Mas o sono para mim hoje, 8 horas. Se eu dormir 8 horas, eu acordo muito bem, eu acordo disposto, eu entendi o meu corpo, o processo que eu vim passando, né, de anos. São 23 anos que eu estou fazendo musculação. Né? Então hoje eu tenho horário para dormir, horário para acordar, mas teve um período da minha vida que eu dormia de 4 a 5 horas. Isso durante o dia eu sentia às vezes um pouco de sono, um pouquinho de cansaço. O que eu fiz, Douglas, que me ajudou muito, eu quero deixar até uma dica para vocês, não sei se a doutora Ana também já fez, no final, sempre após o almoço, que os nossos pais e avós tiravam aquela soneca, aquele cochilo, né? A céstia. A céstia, né? A gente fala do power nap, né? De 15 a 20 minutos de você almoçar e de você descansar ali na sua poltrona mesmo, 20 minutos, coloca o despertador, eu sei que é difícil, mas coloca o despertador, 20 minutos, desliga a sua mente. Quando você acorda, parece que você é uma nova pessoa. É um up. É um up para o nosso dia. Eu faço até um teste com meus pacientes, né? Eu digo, olha, quem está com a questão hormonal equilibrada e com tudo funcionando bem, é uma pessoa que não precisa de despertador de 20 minutos. É uma pessoa que vai sentar, vai descansar um pouquinho, vai relaxar e quando abrir os olhos de novo vai ver, passou 20 minutos. Né? E está melhor. Isso é fato. Assim como aquela pessoa que acorda de manhã bem, é uma pessoa que está bem. Sim. E se a pessoa começar a acordar de manhã mal, ou aquela mulher que às vezes ela já viu que vai tocar o despertador, ela vê antes. 10 minutos antes ela já acordou. Isso. E ela fica pensando, Isso. Será que eu tenho Negociando. que levantar? Que dia é hoje mesmo? Eu tinha uma coisa para fazer, mas eu não estou afim de fazer. Será que eu consigo trocar para outro dia? E agora? Eu tenho que levantar. E aí fica naquela negociação que já é uma ansiedade, né? Dormiu mal, já está ansiosa antes de levantar. Aí levanta já de mau humor. Aí já pisa no chão e o corpo não está bem, mas ela pensa, daqui a pouco vai melhorar um pouquinho. Então isso aí está tudo errado. Tem problema, e aí tem que ver que problema é esse. E principalmente assim, a gente vê assim, né, para você ter um sono de qualidade, é você diminuir o estímulo do telefone. Com certeza, sem você dúvida. Você pode às vezes colocar uma música mais suave para você dormir, deixar o telefone um pouquinho mais né, longe, até por causa dos estímulos. Então é uma questão assim, quando a gente fala de hábito, né? Claro. É eu começar a fazer uma vez, uma leitura bacana. É uma leitura que você bacana. pode. Porque a gente quer o resultado muito imediato, né? As pessoas hoje em dia estão muito imediatistas. Elas começam a treinar hoje, amanhã elas querem estar saradas. Isso. Elas começam a cuidar da saúde delas, amanhã elas querem ter uma saúde plena. E nada como tu falar sobre isso dos teus 23 anos de musculação. 23 Ele é um exemplo né, dessa situação. Assim, que não é do dia para a noite. Não. E que muitas vezes você pensa em desistir, que muitas vezes você tem os seus momentos, mas é naquele momento que você pensa que você vai desistir, é o momento que você tem que colocar toda a sua força e dizer assim, eu já cheguei até aqui, Douglas. Eu já fiz tanto para chegar até aqui, eu vou regredir, eu vou voltar. Não. Pega essa força que você tem interior, que eu sempre digo, todos nós temos uma força milagrosa dentro de nós, a ponto de vencer qualquer obstáculo, qualquer desafio, e vai em frente. Olha para onde você quer chegar. Exato. É aquilo que eu digo para elas, quando cansar, descansa. Sim. Descansa, toma um fôlego e continua. Ana, mas não precisa mudar de caminho. E aquelas assim, que eram no passado, entre aspas, Miss, né? Eram Miss, eram lindas, aí chegou numa determinada idade, como chega na hora da menopausa. Doutora,
olha aqui minha foto quando eu era Miss. Não era Miss, mas tipo, era bonita, era linda, ela se achava, né? Eu era linda, eu chegava nos lugares, todo mundo me olhava. E agora nem me olha, quase chorando. Mas a gente pode recuperar tudo isso. Claro que pode. Né? Pode recuperar tudo isso e pode Nunca é fazer tarde. ela ter saúde, né? Isso. E tudo que ela quer, ela precisa refletir. Porque aí é aquela história, às vezes tem pacientes que querem, porque eu quero encontrar alguém, porque eu quero... Se a pessoa não estiver bem, ela não vai nem chamar ninguém. Não é encontrar alguém. Ninguém vai olhar encontrar o pra seu ela. alguém. Ela pode se arrumar, ela pode fazer o que ela quiser, mas ela não vai atrair aquilo ali. Porque existe uma comunicação não verbal. Sem dúvida. Né? Que a mulher sente muito quando tem um filho. Sem dúvida. Porque existe essa comunicação de mãe e filho. Então, isso existe no universo inteiro. Então, tu vai comunicar e tu vai aproximar aquelas coisas que tu tem dentro de ti. Tu não vai... De jeito nenhum. Buscar e tu não vai conseguir nada muito diferente. Então, a primeira coisa que tu tem que fazer é tu estar bem. Exato. Né? E a beleza é um reflexo da saúde. Com certeza. Eu sempre digo Sem isso para os pacientes. Beleza. Não existe ninguém que é bonito e que não é saudável. Exato. A não ser que seja uma beleza diferente. Sim. Agora, a beleza que a gente está acostumado, e que a gente quer ver, e que a gente acha bonito, está refletindo a saúde daquela pessoa. Com certeza. Não tem como ser diferente. Não. E Samir, tu falaste, antes de nós começar o Cast Doctor, da aceitação do corpo. Um dos exercícios poderosos que eu trabalho com os meus mentorados é exatamente o poder das afirmações. Aquilo que você está falando, o seu corpo reage. A mente age e o corpo reage a esse estímulo. Eu quero dar um novo sentido para o meu corpo. Né? A autoaceitação começa o quê? A partir do momento que eu tenho uma programação mental que já foi construída anos, eu cheguei até aquele momento. Então, se eu comi coisas diferentes, comi aquilo que eu achava que era legal, falava exatamente o que eu me tornei. Como eu posso mudar essa programação? Fazendo algo diferente, tendo hábitos que vão programar esse novo sistema. Hoje nós falamos muito sobre instalar um aplicativo no celular. E a gente quer instalar aplicativos bons, saudáveis, né? Claro. De diversos nichos. Né? Então o que a gente tem que fazer na nossa mente? A nossa mente é muito poderosa para você usar ao seu favor. E a gente tem usado ela muito mais para nos destruir, nos degradar, ver o nosso corpo e a gente não ter essa aceitação, a gente olhar para certas coisas que a gente poderia fazer e a gente só quer elogiar o outro que fez e parabenizar, sendo que a gente pode governar e ser o dono da nossa vida. Sim. Então, um dos exercícios que eu falo que mudou a minha vida e que eu não vou fazer nada diferente do que eu não faço, é exatamente o que mudou a vida de tantas pessoas e transformou a vida delas, é assim, se olhem com mais amor. Olhem para você no espelho e digam palavras poderosas, entusiasmadas sobre o que você quer ser, sobre o que você gostaria de ser. Eu estudei durante uns 4, 5 anos Bob Proctor, que é um dos maiores mentores motivacionais do mundo. Sim, E ele sempre dizia isso, né? Eu estou feliz e grata pela pessoa que eu quero ser. Qual é a pessoa que você quer ser? Bonita, feliz, próspera, abundante. Declare isso verbalmente. Porque tudo que você está falando... Palavras têm poder. Existe vida ou morte no que você fala. É, isso aí. Então, esse exercício, né, do poder das afirmações, do que sai da sua boca, é um exercício que você pode começar na sua casa, de manhã, logo que você acorda. Você pode fazer as suas orações, ter um momento de meditação e verbaliza isso. Durante o seu dia, de manhã, no intervalo do trabalho, antes de dormir, verbaliza aquilo que você gostaria de ser. Porque isso como eu falo assim, isso é a forma mais maravilhosa de gerar dopamina positiva para você. Com certeza, sem dúvida. Muito bom. E tudo são coisas que a gente fala e que a gente já passou, né? A gente já se transformou, a gente já melhorou a saúde. Porque às vezes muitas coisas que eu falo para os pacientes são coisas que já aconteceram comigo, que elas me dizem, não, mas isso não vai acontecer porque eu estou assim, porque eu estou... Eu digo, vai acontecer. Acontece com todo mundo. Quem quer mudar, quem quer melhorar, já aconteceu comigo e pode acontecer contigo também. Então, é possível. Só que aí o que acontece? Aí tem pessoas às vezes precisam de mais trabalho, digamos assim. Não são mais difíceis, mas mais trabalhosas, que tu precisa fazer elas sentirem isso. Fato. Né? E coisas que, por exemplo, com a reposição eu consigo fazer ela sentir e ela ver que realmente é possível ela ser melhor do que ela está no momento. E às vezes com o exercício tu pode fazer também. Então tudo que a gente faz tem que gerar o resultado para outra pessoa. Né? E é isso que a gente vai vendo com o tempo, né, Douglas?
que a gente quer esses tipos de tratamento, esses tipos de pessoas, a gente quer resultado. A gente não quer gastar o nosso tempo com alguma coisa que não vai gerar um resultado. Em tudo, na nossa saúde também, no nosso corpo também. E às vezes a gente tem que mostrar isso para o paciente, porque ele não consegue enxergar. Não, mas tem que Né? fazer ele Quando enxergar. a gente gera consciência, né, Ana? Exatamente. Você precisa fazer muito esse trabalho, Douglas, é gerar consciência. A gente não muda ninguém, né? A gente não transforma a vida de ninguém. Não. Nós somos agentes transformadores, né? Exatamente. E que, quando gera uma consciência para a pessoa poder assim, uau, mudou a chave, como a gente fala metanoia, né, que é mudança de mente, você mudou a mente, você vai mudar o paradigma, esse trauma já não será mais um trauma e você começa uma nova programação para transformar realmente a sua vida. E não precisa muito, mas a pessoa parece que é uma dificuldade imensa em ela pegar e começar, pelo menos, dar o primeiro passo, depois já começar no trote e depois no galope. Bem como o gaúcho fala, né? E aí, quando está galopando, ele não quer mais parar. Porque ali ele já está avançado, ele já conseguiu partir da lenta para a velocidade. Né? E aí vai dar aquela velocidade máxima dele que ele pode. Mas dentro daquilo, ele não vai parar mais. E é isso que a gente quer. Fazer com que essa pessoa, ela dê o primeiro passo. Bem como falaste no início do podcast. Dá o primeiro passo. Primeiro passo. Né? E aí Faz depois, o que puder ser feito naquele momento. Isso. Mas não precisa achar que não pode mudar, ou que eu tenho que ser assim, eu tenho que sentir isso. Não, não precisa. Tem médicos habilitados para tratamento. Claro. Tem como fazer reposição, como fazer o que for necessário. Exato. Tem como fazer exercício, tem lives todo domingo. Nossa. Todo Né? domingo, Então, já quero deixar teu convite para você. Motivador, né? Em vez de olhar outras coisas no Instagram, abre ali domingo, faz um exercício. Não precisa Exato. fazer a aula inteira, né? Começa a fazer, começa a se movimentar. Se gostou, faz no próximo. Que horas Procura a tua uma live? academia. A live está todo domingo, esse domingo agora próximo, 10h33 da manhã, no meu Instagram, Samira Gagolart. Então, assim, eu comecei com as minhas lives com 5 minutos na pandemia e eu fiz o maior hit na Mais Alta Energia que eu falo, né? A maior live de exercício físico da internet foi a minha, que nós fizemos 70 minutos. E o mais fantástico é você ver as pessoas que naquela época começaram fazendo 5 minutos, elas fizeram 70 minutos. Tá. Então tem uma frase que eu dizia e compartilhava que assim, ninguém segura uma pessoa altamente consistente. Ah, sem dúvida. Consistência vai te levar onde você quer chegar. Exatamente. Seja em qualquer área da sua vida. Se você quer ter o corpo que você quer, seja consistente. Se você quer ter a saúde que você deseja, seja consistente. Se você quer ter uma mentalidade mais positiva, comece a fazer hoje aquilo que você talvez não fez até hoje, né? Até o momento de agora. Mas comece, vai valer a pena. Persevere, né? E duas situações: pessoas e ambiente. Escolha as pessoas certas para fazer também isso que ela quer. E outra, escolher o ambiente certo para se adequar. Profissionais certos. Exato, os profissionais certos, porque não falta. Né? Não. Também não falta gente para colocar do contrário. Né? Tá lá a pessoa motivada, assistir aquele Cast Doctor lá, fantástico, o Samir, a doutora Ana, o Douglas falando sobre exercício físico, tô pronta. Aí dali a pouquinho chega uma pessoa, tá louca? Tu já vai cansar. Já. E aí chega num ambiente lá que não é aquele ambiente legal, né? Bem vicioso assim. Não, escolha as pessoas certas e escolha o ambiente certo. Exatamente, a gente tem que se manter motivado. Porque às vezes não é muito fácil, mas o que a gente faz diariamente no consultório. E que a gente tem uma vontade de fazer de uma maneira maior, mas que não consegue alcançar às vezes. Sim. Mas que é o que eu tento fazer. E o exercício, ele motiva, ele mantém a paciente bem, com a cabeça boa. As pacientes, às vezes, que eu tenho, pacientes mais velhas, mais resistentes, às vezes eu começo fazendo uma caminhada todos os dias. Isso já vai, e às vezes eu nem digo que vai ser uma caminhada para fazer exercício, para pensar, para organizar a cabeça, para pensar sobre a vida. E ela vai mudando. Sim. Eu digo que com o tempo, as pacientes que eu tenho no consultório, todas fazem exercício. Todas. Maravilha. Né? Sim. Elas precisam fazer, às vezes, de uma forma melhor. E as que estão chegando precisam ter essa motivação. Claro, sem dúvida. Mas, assim, no passar do tempo, todas vão entendendo isso. Sim. Sim. Só que o tempo, às vezes, a inteligência hoje em dia, o que é? O conceito de inteligência é a reação rápida. Claro. Então, a gente tem que ter essa reação rápida. A gente não pode ficar esperando, porque a gente vai fazer isso e vai ter outras coisas para fazer. Sim. Então, a questão da saúde, a questão de reposição, eu penso que eu tenho que atender aquela paciente
que eu tenho que usar aquele tempo que eu tenho ali para atender ela, e ela tem que sair dali com o máximo de questões resolvidas. Sim. Porque eu não sei quando ela vai poder vir de novo, eu não sei quando eu vou ter agenda, quando ela vai poder vir, então eu tenho que resolver aquilo. E ela tem que começar as outras coisas também, senão o tempo está passando e a gente não está evoluindo, a gente precisa evoluir. Sim. Porque vão surgir outras coisas. Com certeza. E a gente tem a saúde, a gente tem o exercício e a gente tem todo o restante da nossa vida que também a gente tem que dividir, compartilhar. Tem que dividir. Exatamente. E a gente vai fazendo todas as coisas que a gente precisa com muita, com pouca, com média, com a vontade que tiver no dia. Às vezes a gente vai trabalhar e não tem uma vontade, né, fenomenal para trabalhar naquele dia, mas a gente trabalha do mesmo jeito. Então, o exercício também dá para fazer do mesmo jeito, a alimentação dá para cuidar do mesmo jeito. Coloca no dia a dia. Aquilo vire um hábito, vire uma rotina. Exato. E aí, quando conseguir, a gente vai fazer melhor ainda, mas a gente vai seguindo e vai fazendo sempre, do jeito que puder. É fato. Samir, fala do teu público da terceira idade. Uau! Bom, nas minhas lives, boa parte das pessoas, né, das mulheres, eram mulheres acima de 50 anos. E que começaram lá nos 5 minutos. Que elas começaram nos 5 minutos. Então, talvez você precisa trabalhar o seu sistema de crença. Porque é para todo mundo a atividade física, né? Qual é o significado do que eu dou do exercício físico para a minha vida hoje? Você pode fazer essa pergunta para você mesmo. Eu tenho feito algum exercício físico hoje? Eu tenho feito uma atividade física? Porque assim, pensa que na sua vida funcional, dentro da sua casa, quando você pega um pote, né, um talher, uma coisa, quando você agacha para pegar alguma coisa, exatamente você está fazendo isso. Você está fazendo um agachamento, você está fazendo uma extensão de um membro, você está praticando algo, né? Então, o que eu gosto de poder transbordar na vida das pessoas é gerar essa consciência de que não importa se você tem experiência com isso ou não, mas que a experiência do exercício faça diferença no seu dia. E aí você pode começar muito pouco, né? Quer dizer, você pode treinar comigo dentro da sua casa, na sua sala, no seu quarto, todo domingo, 10h33 da manhã, que eu tenho certeza que você vai se sentir uma nova pessoa. Se dê a oportunidade de fazer isso por você, se dê a oportunidade de você ter uma energia melhor, de você ter uma disposição melhor no seu dia, de você vivenciar os relacionamentos com muito mais positividade, com muito mais esperança, com muito mais aceitação por você e amor próprio. Então, o público que me segue é um público que é de todas as gerações, mas eu tenho pessoas de todas as idades. Eu tenho alunas de 70 anos, né, que eu tenho depoimentos de pessoas assim que é fantástico de você ver. Porque eu hoje, como educador físico, eu prezo muito o que você é capaz de fazer por você. Porque só você pode fazer. Claro. O como, Samir, como eu tenho que fazer o agachamento? Eu faço uma nova pergunta. O que você quer fazer por você? Você faz do seu jeito. Sim. Porque se eu interpelar de uma maneira como você tem que fazer, talvez isso pode ser um motivo dela não fazer. Então, por que as minhas lives alcançaram milhares de pessoas? Porque o meu objetivo com elas era fazer elas se movimentar, sair do sofá, prepararem o ambiente, o lar, né, nas casas, para que elas vivessem uma experiência com o corpo delas. Não necessariamente um treino. A palavra treino é uma coisa que nem uma questão que a gente fala de dieta. Sim. É uma coisa que meio que afasta. Sim. E eu fiz um processo de aceitação. Viva essa experiência por você. Não é sobre o Samir que está aqui, mas eu estou aqui para te motivar, eu estou aqui para te incentivar. Exato. E eu vou fazer com você do início ao fim. Porque eu acredito que você é capaz de chegar até o fim. Só depende de você. Então, o fato de chegar até o final... Tem um versículo que está em Eclesiastes 6, 7, 8, acho que diz assim: o fim de todas as coisas é melhor do que o começo delas. Eu usei isso nas minhas lives. Se você chegou aqui desanimado, desesperançoso, cansado, porque as minhas lives eram às 19h30, elas chegavam do trabalho, já colocava a roupa e entrava na minha live. Então, se você chegou desse jeito, eu tenho certeza, se você for consistente, se você segurar na minha mão e acreditar que você é capaz, o fim dessa experiência vai ser melhor do que o começo. Vai ser melhor da forma como você chegou. Muito bom. E exatamente o que eu amo transbordar para as pessoas. Fantástico. Ana, chegando ao final do nosso Cast Doctor, né? Para completar, falando das mulheres da terceira idade, se for pensar, por exemplo, Bruna Lombardi tem quantos anos? 80. Solange Frazão. Bruna Lombardi é uma mulher que fez reposição em todas as épocas da vida, fez desde os 30 anos. E uma reposição leve, como tem que ser, que não é nada absurdo, não é um
um balde Exagero, de hormônio, né? que ninguém vai usar, é uma pitadinha, como se fosse o sal da comida. Né? É o que falta. Então, tá com mais de 80 anos. Que a última vez que eu me lembro, ela tinha 80, deve ter 82 agora. É impressionante aquela né? mulher. A Cissa Guimarães, por exemplo, que é uma Também. que eu sempre coloco uma foto, às vezes, em algum evento, alguma coisa que eu vou, a Cissa Guimarães, tem 68, Sim. né? Hoje em dia. E aí, se a gente for ver, por exemplo, que nós três somos de uma época parecida, né? Se vocês lembram do sítio do Pica-Pau Amarelo. Tinha E medo da da Cuca. avó Benta. Né? Tinha medo da Cuca. A avó Benta, que tinha o cabelo branco, sabe quantos anos tinha aquela atriz que interpretava ela? É. Cabelo Mais de todo 80. branco. Mais de 80. 59. Olha aí. 59. Cissa Guimarães hoje tem 68. Pega uma foto das duas e olha a diferença. A diferença é grande. Então dá para ser como a avó Benta lá, não criticando, né? Mas era Sim, outra claro. época, né? É, sim, sim. Isso era 1970, 80 no máximo. 80. Né? Então, naquela época, as mulheres, quem sabe com a cidade, eram assim, não pensavam numa reposição, não pensavam no exercício físico, a expectativa de vida era muito menor, né? A expectativa de vida era 47, era 50, hoje é 87, né? No sul. No sul. Então, a gente tem uma expectativa maior, as mulheres estão muito diferentes. Sem dúvida. As mulheres com 70 hoje são mulheres, às vezes, começando uma coisa nova. E imagina se elas começam a fazer exercício, né? Sim. As minhas pacientes estão todas ótimas. Que maravilha. Com 70, com 80. Você comentou que tinha uma paciente de 84, né? Tenho. E já tive paciente de 98. Que maravilha. Bah, essa é E fantástica. que fez a vida inteira reposição. Que top. Muito Então, bom. Muito e foi muito bem até os 98. Muito bom. Que bom. Samir, e agora a mensagem final que tu deixa para esse público que está nos assistindo, nos escutando? Eu tenho muitas mensagens, né, que eu compartilho nas minhas redes sociais. Eu vou aproveitar até para você me seguir aí no Instagram, Samir H. Goulart. Eu sempre procuro deixar uma mensagem inspiradora para que você reflita, para que você pense. Eu não estou aqui para mudar a sua vida, eu estou aqui para gerar consciência. Essa é a minha missão como mentor de saúde, bem-estar, estilo de vida, alta performance na área de saúde. E eu gostaria que você acreditasse mais em você. Eu sei que muitas vezes você deve ter passado por momentos tão difíceis como nós passamos aqui, todos nós. Mas uma única pessoa que não pode deixar de acreditar em você é você mesmo. Todas as outras pessoas vão duvidar de você, mas você precisa confiar mais em você. Você acreditar mais em você, acreditar que você é capaz, acreditar que você pode alcançar voos maiores, acreditar que a sua saúde pode melhorar, o seu corpo pode se tornar o melhor corpo para você, não para mim, para o Douglas ou para a Ana, mas para você. Então eu quero deixar uma mensagem encorajadora para que você comece hoje, para que você faça aquilo que ninguém irá fazer por você, para que você assuma a responsabilidade, para que você possa ser o governante da sua casa. Você mulher, você homem, seja o governante da sua saúde, das suas emoções, seja o governante do seu corpo, que é a sua maior riqueza. E que esse dia possa ser o dia mais importante da sua vida. O dia que você começa é o dia que vai marcar a história da sua transformação. Então eu quero agradecer imensamente, Douglas, pelo convite. Eu espero que esse bate-papo, né, essa conversa que gerou informação, que gerou uma oportunidade que as pessoas vão ter, né, de nos escutar e que elas possam se amar mais, que elas possam realmente se ver sendo as pessoas maravilhosas, na mais alta energia que elas nasceram para ser. Então, obrigado de coração, obrigado, Ana. Tenho certeza que foi um conteúdo de alto impacto de valor para as pessoas. Maravilha. Ana? Bom, o meu recado, né, para quem estiver escutando, para as mulheres, é que não é normal que a gente tenha dor, que a gente viva sem disposição, que a gente não tenha libido nem sexual e nem para outras coisas na vida. A gente não pode se contentar em viver dessa maneira. Não é normal que sangre demais, que tenha cólica todo mês, né, que tenha TPM, que ache tudo ruim, que viva uma vida difícil. Isso não é normal, isso não é ter saúde. E existe como a gente melhorar tudo isso, existe como a gente viver de uma maneira plena, a gente se sentir bem, a gente ter uma saúde boa. E não é tão difícil quanto às vezes as pessoas imaginam. Com certeza. Né? Então, eu estou aqui, estou disponível, né? Sim. O meu Instagram também vou passar para vocês, que é DRA, Ana Paula Rezende, né? Quem precisar de qualquer, inclusive para tirar uma dúvida, alguma coisa, pode me chamar, né? Eu tenho conteúdos ali no Instagram também, mas eu quero deixar para as mulheres que elas saibam disso, que não é normal
né, viver se sentindo mal, que a gente pode se viver muito bem, muito melhor do que elas imaginam. Com certeza. Ana, muito obrigado. Samir, muito obrigado. Obrigado a vocês dois, por intermédio da Ana, que veio, Samir, né, de tu poder passar aqui, né, no Cast Doctor e deixar a tua mensagem e deixar o teu legado, né? E a Ana, que já conheço há muito tempo, né? Tu buscando sempre o melhor pela tua mulher, né? Pela mulher que vem até a ti desde nova e sai aí, né? As mulheres estão aí, as mulheres de 80, 90 anos dentro do teu que consultório, elas saiam, que elas repassem e tu trazendo isso. algo novo e tu querendo a natureza dela. E que isso é mais importante. Samir, muito obrigado. Tá? Foi um prazer te receber aqui no Cast Doctor. Ana, tu já é de casa e sempre convidado. Uma vez convidado, sempre convidado. Perfeito, tá bem? obrigado. E, ó, Obrigada, Douglas. vamos estar na frente lá do YouTube, lá na 10h33, no domingo, né? Domingão, domingo eu espero vocês. Que fantástico, né? E a você que está nos assistindo, olha só, o que nós levamos a você são informações preciosas. E sabe para quê? Para a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Para que a sua vida seja melhor a cada dia. E não esqueça, corpo, mente e alma. Até a próxima.